Músicos são pessoas que a gente vê muito pouco falando. A gente vê o músico cantando ou tocando. No quadro Meu Instrumento é uma dessas poucas horas em que o músico fala sobre si e seu instrumento. Vamos ver. Bom, na verdade eu comecei a estudar música quando eu estava no colégio da rede pública de ensino. Até eu não sei se hoje em dia eles continuam ensinando música, mas na época eu comecei a estudar flauta doce, foi meu primeiro instrumento. Depois disso eu passei para o violão, cheguei até a tocar um pouco de guitarra elétrica, mas sempre tinha vontade de tocar esse instrumento. É uma coisa que dificilmente a gente explica, você tem uma identificação ou não tem. Eu tinha e fui atrás desse instrumento para conhecer, saber como é que isso funcionava, e tinha até um antecedente na família, que era o meu avô, por parte da minha mãe. Ele chegou a tocar esse instrumento na banda, ele era um músico militar, mas eu tive muito pouco contato com ele e creio que isso talvez tenha me influenciado, talvez de maneira hereditária, via sanguínea mesmo. Fiz todo o possível para adquirir, né, esse instrumento, e eu tinha umas economias, eu vi um anúncio no jornal, né, e quando um dia eu falei, não, tem que ser agora, eu fui atrás, peguei todas as minhas economias, meus pais falaram, bom, o risco é todo seu, se você se arrepender, o problema está na sua mão. E eu creio que foi realmente o maior e o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. As coisas estão aliadas, a questão visual e a questão sonora. Uma das primeiras imagens assim, que eu me lembro, né, desse instrumento é através do Pichininha. Eu tinha uma grande paixão que eram as big bands. Então eu sempre me interessei muito por big band, em especial o Glenn Miller. E ali eu tinha vários discos, eu sempre fiquei meio fissurado naquilo. E foi, eu acho que daí realmente a maior inspiração, assim, mais consciente, assim. Não, a entrada, eu já estava na música, né, mas aquilo não me satisfazia exatamente. Aqueles instrumentos que eu estava aprendendo não me satisfaziam. Mas esse instrumento me despertava alguma coisa que eu não sabia explicar exatamente o que era e que realmente me motivava ao extremo para continuar na música. Eu já estava, de alguma maneira, inserido. Eu era bom estudante, iniciante, mas eu não tinha o prazer que eu comecei a ter depois de adquirir esse instrumento. O instrumento, certamente, é um meio de eu alcançar a linguagem. No começo, quando a gente acho que está começando a estudar música, o instrumento, na verdade, é a coisa mais importante. Depois, quando você começa a dominar um pouco mais o que a música quer dizer, não só a parte técnica, mas a parte da expressividade, você vai vendo que esse instrumento serve como um meio para você alcançar uma linguagem que, na verdade, transcende o instrumento em si. O instrumento passa a ser somente um meio de você desenvolver a linguagem. Esse é um instrumento que, na verdade, ele tem uma versatilidade que, às vezes, fica um pouco desconhecida. A maioria das pessoas creem que ele é um instrumento que só serve para tocar jazz ou só serve para tocar música popular. E, na verdade, não é bem assim. Ele foi concebido para fazer parte da música erudita, inicialmente. E das formações de orquestra, bandas sinfônicas, bandas militares. E só depois é que ele foi captado para vir, enfim, para a música moderna, para o jazz e para a música popular. Hoje ele ataca em todas as áreas e eu acho que com uma grande eficiência. E por ser um instrumento moderno, ele tem até uma certa liberdade em relação à abordagem de outros estilos de música, seja música antiga, existem adaptações, transcrições que funcionam super bem para ele. Olha, a minha formação ela se voltou mais para um lado erudito, a formação mais formal, de realmente ir para o conservatório, ir para a faculdade, escola de música, mas eu sempre paralelamente lidei com música popular. Acho que uma coisa não impede a outra, desde que a gente tenha uma disposição já de desbloquear um pouco o cérebro para trabalhar com as duas linguagens, ou mais do que duas linguagens, é perfeitamente possível, contanto que você respeite os limites que cada linguagem te impõe. Realmente, o complemento maior da minha profissão é realmente o instrumento. É a paixão mesmo da minha vida e eu tenho toda a certeza e nunca duvidei nem um minuto disso.
meu instrumento é o saxofone. Esse saxofone aqui é o saxofone soprano, frequentemente confundido com uma clarineta. Ele é um instrumento dos mais agudos da família, ele só é menos agudo do que o sopranino. E toda a família dos saxofones é uma família de instrumentos transpositores. Só a nível de curiosidade, né, para o público, esse instrumento tem si bemol, né, como o tenor e como o baixo, e os outros são em mi bemol, o sopranino, o alto e o barítono. Bom, é um instrumento, o que é curioso nesse instrumento do saxofone é que, embora ele seja todo metálico, né, todo feito em metal, ele é um instrumento que pertence à família das madeiras, pelo princípio de funcionamento, que é o princípio da palheta simples, né, uma palheta presa a uma boquilha, né, por uma braçadeira. Ele é um instrumento com o tubo cônico, né, ou seja, ele começa numa espessura e ele progressivamente ele fica mais largo. Ele é um instrumento que, ao longo do seu tubo, ele tem inúmeros orifícios que são tapados por chaves, né, que fazem com que a gente, acionando essa chave, ou seja, abrindo ou fechando, ela imita frequências diferentes, ou seja, a gente varia as notas através das chaves. A gente aperta as chaves e variamos as notas. Né? Então esse é o saxofone soprano em si bemol. O saxofone foi inventado por um construtor belga que se chamava Adolphe Sax. Quer dizer, daí vem o nome do instrumento, saxofone. Ele concebeu esse instrumento por volta de 1840. Ele fez o registro, né, da patente do instrumento em 1846, na Bélgica. E a partir de então, ele já fez toda a família dos saxofones. Ou seja, sopranino, soprano, alto, tenor, barítono, baixo e contrabaixo. Mas eu vou mostrar rapidamente os instrumentos que eu possuo. Então, esse aqui é o soprano em si bemol, né? Mais agudo do que ele, a gente tem o sopranino, que é um instrumento em mi bemol, né? Então esse aqui é o sopranino, o instrumento mais agudo da família, em mi bemol. Eles são, o formato é similar, e depois nós partimos para os saxofones que começam a ter aquele corpo curvado, em forma popularmente dita de cachimbo. Né? Bom, aqui a gente tem o saxofone alto, que é o saxofone em mi bemol. Na verdade ele é curvo assim, por uma questão de praticidade também. Da mesma maneira que nós temos o soprano reto, existe o soprano curvo também. Nós poderíamos fazer esse saxofone reto, bastaria dobrar a campana para baixo, aqui ele ficaria um pouco difícil de manuseio e transporte, mas existem alguns modelos de alto e tenor que são retos, né? Ou seja, é como se a gente desdobrasse essa campana para baixo, ficaria um instrumento bem alongado. Bom, esse daqui é o saxofone alto. Então vocês já percebem que em relação ao soprano e ao sopranino, nós vamos indo cada vez mais em direção ao grave, certo? Esse agora é o saxofone tenor, si bemol. Então esse dos saxofones que eu possuo é o saxofone mais grave, sabendo ainda que nós temos o barítono, o baixo e o contrabaixo. Ou seja, são instrumentos que são cada vez maiores e que demandam muito mais quantidade de ar quando a gente sopra. Eu gostaria de destacar um pouco nessa matéria o lado do saxofone menos conhecido, que é o lado do saxofone erudito. Nós temos uma escola que é bastante forte, que eu tive a oportunidade de conhecer na minha formação, que é a Escola de Saxofone Clássica Francesa. E a primeira foi desenvolvida no começo do século passado por um grande saxofonista chamado Marcel Müller. E ele realmente inventou toda a maneira clássica de se tocar o saxofone, inseriu isso na música de câmara, na música orquestral,
Nós temos como grandes figuras da música erudita do saxofone hoje em dia, os franceses Claude Delangle, que é o professor do Conservatório de Paris, Jean-Yves Fourmeau, que também é um grande solista francês, e nós temos, inclusive, no Brasil, um grande solista, chama-se Gilson Florencio também. E dentro da área popular, né, nós temos inúmeros, talvez, muito mais conhecidos, certamente, do naipe de um Stan Getz, Jerry Mulligan, Zoot Sims, Branford Marsalis, enfim, inúmeros outros. Então o saxofone hoje é um instrumento realmente que eu acredito que esteja no gosto de todo o público que gosta de música, e a tendência é que cada vez ele se destaque mais também dentro da música erudita.